Então, gente, sem mais delongas, aqui, sem demora, deixa eu já chamar aqui meu grande amigo, Écio Costa, economista que está conosco aqui no nosso programa, toda quinta-feira. Écio, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a BMC News. Prazer sempre estar participando. Prazer é todo nosso, Écio. Vamos falar um pouco dessa decisão do Copom ontem, esperada, né? 15% ao ano, manter essa taxa Selic aí. O que dá para a gente destacar dessa decisão de ontem? O que a gente tem que ficar de olho nessa situação da Selic? Uma confirmação, né, como você já disse. E, além dessa confirmação da manutenção da taxa de juros, um discurso bastante conservador, né, bastante hawkish, confirmando o que também já tínhamos até discutido aqui na semana passada. Essa era a minha expectativa, realmente. Você tem dados que mostram que a inflação ainda é, de certa forma, uma preocupação. Olhando para um horizonte de 2027, ela ainda está acima, né, da meta, do centro da meta. Então, o posicionamento do comitê era realmente de se esperar algo do tipo e, inclusive, confirmar, né, uma repetida autonomia dos integrantes do comitê, que desde que houve toda uma substituição ao longo desse atual governo, todos os membros eles vêm mantendo uma posição bastante conservadora na política monetária. Você tem aí uma inflação que ela até está cedendo, porém ainda na convergência com dificuldade para 2027. Você tem um fiscal que semana passada apresentou um déficit bastante elevado, primário e nominal, aumentando a relação dívida-PIB para mais de 78%, um mercado de trabalho que vem repetindo a sua menor taxa de desemprego da série histórica pelo terceiro mês consecutivo. Então, acho que isso é o que talvez tenha chamado muito a atenção, né, do Comitê de Política Monetária para manter esse tom, né, mais preocupante, né, com relação ao caminhar da economia. O mercado de trabalho formal também trouxe, através do CAGED, números acima do que o mercado esperava, né? Então isso também ajuda a corroborar, né, que você tem ainda um mercado de trabalho que ajuda a pressionar, né, o setor de serviços, né, o salário dos trabalhadores, o que isso pode gerar ainda mais inflação. E, claro, 2026, um ano, né, de eleições que deve trazer, como a gente já mencionou também, bastante impulso fiscal. Só que não está descartada, né, uma redução de juros no ano que vem. Acredito que isso deve acontecer lá para o mês de março, né, numa redução inicial mais gradual, aí de talvez 25, né, base points, né, ou seja, caindo aí para os 14,75 e aguardando ver como o mercado reage, como os indicadores se apresentam, para que a partir daí possa continuar num processo de redução, talvez até num ritmo mais forte. Exatamente, né, senhor? E aí, até mesmo olhando, a gente tinha expectativa, pelo menos do mercado, de se o Banco Central iria ali no seu comunicado falar que considera essa melhora na expectativa da inflação que tem sido observada no Boletim Focus das últimas semanas, né? Você tem ali uma expectativa que está caindo ali, né? Foi para 4,3%, a meta do governo é em 3%, mas que é uma melhora gradual. E aí o mercado ficava esperando de que ontem fosse ter aí no comunicado alguma sinalização de, olha, a gente está vendo. Ou seja, janeiro, fevereiro pode rolar um corte aí. Você acha que jogaram um balde de água fria? Esse comunicado foi bem mais pé no chão, bem mais pessimista do que o mercado imaginava? Como eu disse, foi realmente um comunicado. Claro, a ata só sai semana que vem, onde a gente vai ter mais detalhes, mas o comunicado ele já apresentou um posicionamento realmente bem conservador, né, trazendo esse banho de água fria no que o mercado esperava, né? Mas parece que o mercado não se abalou muito com isso, né? Haja vista o Ibovespa hoje, né? Só que aí tem um componente internacional também relevante, né?
Você aí já falando agora um pouco sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, principalmente, você teve redução de taxa de juros, né, como a gente já sabe, e essa redução ela termina impactando nos mercados de países emergentes, né? Então, há um movimento realmente para bolsas que estão mais baratas e adivinhe só, né, o Ibovespa está com o seu preço, né, bastante em conta e vem recebendo aí aportes de investidores internacionais, né, por conta dessa redução de juros lá dos Estados Unidos, ajudando, né, aqui no mercado. Mesmo com o Selic a 15%, né, há uma entrada de investidores e eles estão apostando muito aqui nos papéis enfraquecidos, né, baratos, né, daqui das principais empresas brasileiras. E aí, olhando um pouco como o mercado, ele foi para 154 mil pontos, né, hoje, né, ele encosta nos 154 mil pontos. Você acha que isso só mostra aquela coisa de que o holofote do Ibovespa hoje está mais nos resultados corporativos do que na decisão macroeconômica, que já estava sendo precificada há um certo tempo já pelo Ibovespa? Sim, acredito que eles estão ignorando muito realmente essa questão de decisão de juros, de resultado primário, né, do governo, que trouxe um déficit bem superior ao do mesmo período do ano passado. Estão realmente olhando mais o desempenho das empresas, né, empresas que podem se beneficiar com o cenário macro atual, né, seja de barril de petróleo que caiu e está subindo de volta, seja de consumo, né, que deve ser fomentado, né, no ano que vem, e aí há uma certa antecipação para isso, né, ou talvez de outros cenários internacionais, aí de um possível acordo para redução de tarifas entre Brasil e Estados Unidos. Então, olhando esses outros cenários, né, com um viés mais voltado para como esses setores e essas empresas podem desempenhar. E aí, senhor, trazendo um pouco agora na situação nos Estados Unidos, hoje o pessoal tem queda lá, Salesforce está caindo 6,5%, Disney, Ford, Uber, lá na New York Stock Exchange, né? Do lado aqui do ponto positivo temos AT&T, Alibaba, Bank of America e Pfizer. E aí, essa outra bolsa aqui é onde eu queria chamar a atenção. Nasdaq caindo muito, inclusive, nesses últimos dias. A AMD caindo 7%, Tesla 5%, Amazon 2,9%, Meta 2,4%, Nvidia 3,2%, Microsoft, Google. A única que não cai nessa situação aqui é a Apple. E aí, quando você vai pesquisar sobre esse tipo de situação que acontece lá nos Estados Unidos, a imprensa norte-americana ela só fala em uma coisa em relação à tecnologia, sobre o investimento de $1 bilhão do Michael Burry em opções de venda contra a Nvidia e a Palantir, que é uma outra empresa de tecnologia, as duas muito focadas ali, sua valorização em inteligência artificial. O Michael Burry, para quem não está lembrado, ele foi um dos caras que conseguiu identificar aqueles de 2008 do subprime primeiro, né? Tem até o filme lá. No filme, pessoal, ele era o Christian Bale, lá, para todo mundo conseguir lembrar. O Christian Bale era o que fez o Batman. E aí, enfim, e aí toda essa questão chama muita atenção. Se é uma bolha que a gente está vendo na inteligência artificial, principalmente com essa disparada de Nvidia, de Palantir, inclusive caiu 10% no dia, nessa semana, quando soltou o resultado. Você acha que tem esse risco de estar acontecendo no mercado norte-americano, SO? Veja, eu vivi morando lá nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo o meu PhD, a bolha da Nasdaq lá dos anos 2000, né, de 2000 exatamente, onde você tinha, imagina, o índice Nasdaq dobrava a cada 2, 3 meses, né? E isso sim representou uma bolha, porque ela, ao final daquele ano, estourou, né? Era muitas expectativas em relação à tecnologia e os resultados das empresas não vinham, né, precificando, né, essa expansão forte dos seus valores, dos seus ativos, né? E isso realmente foi algo que preocupou muito na época. Professores orientadores meus, inclusive, tinham a aposentadoria migrada totalmente para empresas de tecnologia, né, porque você consegue ter muita liberdade
na alocação dos seus recursos lá, e muitos estavam, no final do ano, bastante decepcionados. Depois houve, né, uma contínua recuperação da Nasdaq. Hoje temos a Nasdaq aí como uma grande líder, né, do setor de tecnologia mundial, com várias empresas relevantes, essas que você mencionou. E agora tivemos a crise de 2008, né, que foi prevista pelo Burry, né, pelo Michael Burry. Foi um dos únicos aí que realmente previu isso e obteve sucesso. Ele recentemente andou errando, né, e andou fazendo comentários, postagens no X, né, dizendo venda, né, e na realidade não aconteceu de você ter uma quebra. Agora ele está fazendo essa aposta novamente. Nvidia, né, cresceu muito, é uma líder nesse mercado, vem trazendo resultados positivos, né? As empresas de tecnologia têm apresentado resultados positivos e muitas estão realmente muito precificadas, né, com uma valorização muito alta, né, do seu papel, o que não significa que não vai ter entrega, só que essa entrega pode acontecer lá mais à frente. A inteligência artificial é algo que a gente não vê um processo de reversão na sua utilização pelas empresas, né? Pelo contrário, acho que a adoção vai ser cada vez maior. Há diversos investimentos acontecendo mundialmente, aqui no Brasil, inclusive, né, você tem vários anúncios de data centers sendo montados aqui na região Nordeste, no Ceará, Pernambuco, né, você tem um ambiente de geração de energia solar e eólica, né, que funciona como o fornecedor do insumo, que é a energia elétrica, para os data centers que consomem, né, muita energia elétrica para fazer seus processamentos de inteligência artificial, né, e isso acho que cada vez vai se acelerar. Inclusive, os dados de empregos formais lá nos Estados Unidos estão sofrendo, né, esse ano uma certa redução, porque muitas dessas empresas grandes, sejam elas de tecnologia ou sejam grandes varejistas, grandes empresas de determinadas indústrias, estão adotando a inteligência artificial cada vez mais e demitindo trabalhadores que em algum momento vão ser realocados, né, reposicionados em outros setores e que se beneficiam, inclusive, do uso da inteligência artificial. Então, é uma mudança drástica que a gente vê. Não acredito que isso seja uma bolha como de 2008, que ele previu muito bem. Ali tinha uma falha de mercado muito grave, né, porque você tinha uma alavancagem excessiva, né, de financiamentos imobiliários, onde os ativos eram frágeis, né, porque você fazia financiamento em cima de financiamento, em cima de financiamento, né, é diferente de uma situação como essa que a gente vê hoje. Então, algumas correções vão acontecer, você está aí atingindo máximas históricas de ativos e de índices com recorrência, né, o S&P 500, ele hoje carrega cada vez mais empresas de tecnologia, né, e elas estão batendo recorde de preço em cima de recorde. Então, em algum momento você tem correção, mas o caminho, não vejo aí uma reversão forte do uso desse tipo de tecnologia. Então, consequentemente, você não deve ter, né, um estouro de bolha como esse que pode estar sendo apostado, né, pelo Michael Burry. Mas, claro, é um gênio das finanças, né? Eu sou um professor de economia aqui da UFPE que está dando pitaco nessa área, mas a gente olha muito o passado para tentar ajudar a prever o futuro, apesar de que isso, o Taleb também já disse que não é necessariamente a melhor forma de você fazer esse tipo de previsão. Exatamente, Nassim Taleb, inclusive. Tem um livro fantástico, para quem não conhece, é o Cisne Negro, não é? O do Taleb? Sim, esse é o principal, né? Mas tem outros livros dele que são muito bons também e falam muito disso. Da tese antifrágil e tudo mais no mercado. E aí, falando um pouco, Écio, ainda dessa situação do Michael Burry, né, toda essa discussão, do medo que foi jogado no mercado, o que ele levanta ali também um pouco é que
Lá na bolha das .com não era uma questão de se a tecnologia ia ser usada ou não, porque a internet todo mundo usa, né? Tipo, era uma coisa irreversível, mas se o mercado iria conseguir encontrar uma maneira de lucrar com aquilo ali. E se aquela disparada de NVIDIA de 30%, 40%, quando ela fala que, tô fazendo uma parceria com o ChatGPT e tudo mais, que fazia sentido. Você acha que pode ser meio que esse o caminho dessa correção que a gente vai acabar vendo? Não no fato de, olha, a inteligência artificial vai desaparecer, mas o fato da inteligência artificial ter que deixar mais claro como é que ela vai conseguir aumentar o faturamento das empresas, aumentar essa lucratividade, além de assinatura, porque assinatura é uma coisa que é um mercado muito minúsculo, se a gente for para pensar, e que sofre muito com a economia real. Então, você acha que é meio que por esse caminho que as correções podem acabar acontecendo? Sim, claro. Esses ajustes com certeza vão acontecer. Algumas empresas vão estar aí extremamente precificadas e não vão fazer entregas, isso acontece, e aconteceu lá na bolha de 2000, né, das .coms, mas a gente vê, eu, por exemplo, eu presto muita consultoria empresarial, converso, né, com várias empresas de diversos setores, e todas elas estão com esse olhar da implantação de inteligência artificial. A inteligência artificial ela é muito ampla, é muito vasta, então você tem alguns mecanismos, né, que ajudam realmente na redução de despesas, de custos, de processos que são rotineiros e que você pode, né, reduzir o homem-hora, né, para a adoção de um processo de máquina que vai fazer essa repetição, essa atividade repetitiva. Tá? Então, isso vem sendo adotado, né? Aqui no Brasil, como sempre, a gente é um pouco mais lento em relação aos Estados Unidos e China, que são as principais desenvolvedoras de soluções, né, que estão à frente, né, dessas tecnologias, mas aqui, até mesmo aqui, você vê, sim, uma adoção forte, uma discussão muito forte, e não é simplesmente adotar IA por adotar, né, é adotar a inteligência artificial com um objetivo, né, de redução de despesas, de aumento de produtividade, de melhorar a sua lucratividade, né. Esse é o princípio básico, né, de adoção de tecnologia, né, para que você consiga reduzir essas problemáticas. E ainda tem o seguinte, como eu mencionei, a gente está com taxa de desemprego na sua mínima histórica, né, a gente está com nível de trabalhadores com carteira assinada batendo recorde em cima de recorde. Então, é mais um motivo para empurrar empresas de diversos setores a adotarem, né, avanços tecnológicos que incluam máquinas, equipamentos, mas também o uso da inteligência artificial. Então, eu percebo que há, sim, um movimento claro nesse sentido. Agora, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser adotado imediatamente, né, e algumas empresas podem realmente sair desse mercado. Lá nos Estados Unidos, durante o período das .coms, isso aconteceu muito também. Eu lembro bem de empresas que eram responsáveis por um roteamento de uma coisa com outra, e elas não tinham receita praticamente, mas faziam o IPO e o preço subia exponencialmente, né? Isso também tem que tomar muito cuidado, porque no mercado americano termina tendo muito esse movimento de mandada, né, onde muitos investidores terminam seguindo uma onda de uma empresa que não tem aí muitos fundamentos. SO, para a gente poder fechar aqui o nosso programa, o que o investidor tem que ter na cabeça dele para essa semana, para poder fazer dinheiro, para poder ter dinheiro no bolso aí? Pois olhando para dados, né, nós temos uma semana importante, né, que entra, que vai trazer aí novidades para os investidores. Primeiro, na terça-feira teremos a divulgação da ata do Copom, né, e aí é muito importante para a gente entender em maiores detalhes, né, esse posicionamento que foi apresentado no comunicado junto com a decisão. E aí, logo em seguida, a gente vai ter IPCA, né, vamos ter IPCA do mês de outubro, né, já trazendo mais informações, né, sobre a inflação atual, né, do mês de outubro. Há expectativas para redução, né,
né? E aí isso vai ajudando na convergência, né, para esse final de ano ficar pelo menos no teto da meta, né, ou abaixo dele, e isso pode ajudar, como a gente já discutiu, nas decisões futuras de juros. Temos setor de serviços, setor mais representativo da economia brasileira, com 70% do PIB, divulgando resultados para setembro. Vendas de varejo também do mês de setembro, né, e aí, em seguida, você vai ter o IBCBR, né, que o Banco Central divulga para dizer o desempenho da economia brasileira, fechando aí o mês de setembro, né, o terceiro trimestre. Então, muito dado importante aí na semana que vem. Tá certo, senhor. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa nesta quinta-feira. Te espero quinta que vem com muito mais, tá certo? É sempre um prazer. Um abraço a todos. Até semana que vem. Valeu demais. Écio Costa com a gente aqui toda quinta-feira, inclusive, comentando sobre o mercado.